Olá pessoal, tudo bem? Terça-feira, dia 11 de abril de 2023. Dia de Green? Será? Puxa vida, dia de Liga dos Campeões da Europa, com gigantes europeus em campo. Dia de Copa do Brasil, com gigantes brasileiros também em campo. Vamos começar às 16 horas, 4 da tarde, Liga dos Campeões da Europa, com Benfica e Inter de Milão. Mais um confronto, né, da Inter com os portugueses, a Internacional que acabou eliminando a equipe do Porto. Coincidentemente ou não, domingo passado, o Benfica perdeu em casa para o mesmo Porto. O jogo, um clássico, né, grande clássico do futebol português, que o Porto acabou vencendo por 2-1. Então o Benfica vem dessa derrota e antes 4 vitórias. 1-0 em cima do Rio Ave pelo Campeonato Português, também pelo Campeonato Português 5-1 em cima do Vitória de Guimarães, vitória em cima do Marítimo fora de casa por 3-0 e a goleada em cima do Clube Bruges pela Liga dos Campeões por 5-1. O Benfica eliminou o Bruges e se qualificou para as quartas de final da competição. Já a equipe da Inter de Milão vem de empate no Campeonato Italiano, empate fora de casa com a Salernitana por 1-1, depois de um festival de gols perdidos. Empate com a Juventus por 1-1. Esse jogo válido pela Copa da Itália. Derrota para a Fiorentina por 1-0. Derrota para a Juventus por 1-0. Esse jogo pelo Campeonato Italiano, né? Não foi pela Copa Itália. E o empate com o Porto por 0-0. Então você pode perceber, jogo da Inter ultimamente vem sendo jogo de trabalhar muito mais under do que over, né? Ao invés de você trabalhar possibilidade de mais gols, é trabalhar a possibilidade de menos gols. Nos últimos 5 jogos, a Inter marcou apenas 3 gols. Aliás, 2 gols. Um na Salernitana, um na Juventus. Perdendo para a Fiorentina 1-0, perdendo para a Juventus 1-0 e empatando com o Porto por 0-0. Óbvio que nessa situação do Porto, a Inter já tinha obtido a vitória e aí jogou pelo empate em Portugal. Nos confrontos diretos, faz tempo, hein? Há 19 anos, vitória da Inter em cima do Benfica por 4-3. Só para a gente ter uma ideia aqui de quem jogou nessa partida, os gols desse jogo. Foi o jogo da volta, né? O primeiro havia empatado por 0-0. E aí, 4-3, a vitória da Inter. Jogo realizado no Giuseppe Meazza em San Siro. Inter 4, Benfica 3. Antes, em abril, jogo de ida, né, em março de 2004, empate por 0-0 Benfica e Inter. As casas estão pagando em média 2,20 para o Benfica, 3,25 para o empate, 3,40 para o Inter de Milão. Jogo para você trabalhar como trader, né? Você deixar a bola rolar, observar um pouco mais qual é do Benfica. O Benfica deve partir para cima, mas se vai conseguir fazer gol ou não é outra história. Pode-se trabalhar até numa situação um pouco mais arriscada com ambas marcam, muito devido a essa falta de gols da Inter de Milão. Mas vai que o Benfica abre o placar e a Inter, o Benfica coloca um 2-0, por exemplo, que não é fácil, né? É jogo de gigantes. Mas a Inter tem que correr atrás. Então é um jogo para você observar e durante a partida não dou favoritismo leve, muito leve favoritismo para o Benfica por atuar em casa e por sua proposta de jogo. Agora, jogão para observar. Over é City e Bayern, mesmo horário. 4 da tarde. O City vem numa fase extraordinária, fase espetacular do norueguês Erling Haaland. Vem de goleada em cima do Southampton na Premier League por 4-1. Antes, um outro 4-1 em cima de outro gigante, que é o Liverpool. Antes ainda, 6-0 em cima do Burnley. 7-0 em cima do RB Leipzig pela Liga dos Campeões da Europa e uma vitória por 1-0 em cima do Crystal Palace lá no dia 11 de março. Se você observar aqui a média dos últimos 5 jogos, dá 4, 8, 14 com 7, 23, 24 gols. 24 gols em 5 jogos, que dá uma média maior de 4 por partida, porque tem 2 goleadas ali, uma de 7 e uma de 6. Óbvio que o confronto de hoje você tem que ser um pouco mais comedido, né? Se bem que se tratando de City, de Pep Guardiola, tudo pode acontecer. Vamos lá. O Bayern vem de uma vitória simples, acima do Freiburg, por 1-0. Jogo pela Bundesliga. Antes, pela Copa da Alemanha, derrota para o mesmo Freiburg por 2-1. E, consequentemente, a eliminação, né? A
a eliminação da competição, foi jogo único. O Bayern bateu o Dortmund no clássico por 4-2, jogou em casa, fora de casa perdeu para o Bayer Leverkusen por 2-1 e aplicou, eu não posso dizer goleado porque a diferença foi de 2, mas uma chuva de gols dos dois lados. 5-3 pro Bayern em cima do Augsburg. E aí nos confrontos diretos, o ano passado, em julho de 2022, vitória do City, fora de casa, por 1-0. Em 2018, em outro contexto, né? Não tínhamos as mesmas equipes, as mesmas comissões técnicas. Em 2018, vitória do City por 3-2. Antes, em 2016, vitória do Bayern por 1-0. Em 2014, vitória do City por 3-2. Também em 2014, vitória do Bayern por 1-0. Interessante que o City vem colecionando uma enxurrada de vitórias em cima dos alemães. O Bayern pode ser o quinto a perder para o City nessa edição da Champions League. Óbvio que é jogo de gols. Pode dar um 0-0? Pode. Por exemplo, o último foi vitória do City por um magro 1-0. O de 2014, vitória do Bayern por 1-0. Em 2016, vitória do Bayern 1-0. Óbvio que você tem ataques fortes, você tem também defesas bem solidificadas, né? Podemos classificar como duas das maiores defesas do mundo. Estão ali no top 5 ou no top 10 no mínimo. Então você vai trabalhar gols, mas observando bem o jogo. Ambas marcam, cabe bem, se bem que com risco, mas ainda cabe bem. 1,5 gols, quem sabe até 2,5 gols se você for mais ousado, mais ousada. Em termos das odds, o mercado dá favoritismo ao City, 1,60 em média, o empate 4,20 e a vitória do Bayern 5,25. Vai que de repente você tem aquela graninha extra e diz, eu vou jogar na zebra aqui. Que não seria tão zebra, né? O Bayern ganhar do City não é zebra na Inglaterra, como também não é zebra o City ganhar do Bayern na Alemanha, né? Óbvio que não, mas as probabilidades são maiores para o City nessa partida contra o Bayern 4 da tarde. 4h30 tem Copa do Brasil, Volta Redonda e Bahia. Uma verdadeira incógnita pelo que vem apresentando o Bahia. Bahia ficou na fase de grupos, né, da Copa do Nordeste, nem classificou para as fases posteriores, quartas de final, semifinal. A Copa do Nordeste vai ser decidida pelo Sport e Ceará em 2 jogos, a primeira dia 19, lá no Castelão, a segunda na Ilha do Retiro, ali no comecinho de maio. Mas o Bahia depois parece ter aprumado um pouco, principalmente porque jogou somente o Campeonato Baiano, né? A classificação na Copa do Brasil conta, né, da segunda para a terceira fase. O mercado está apostando Bahia 2,10, empate 3,10 e Volta Redonda 3,80. Volta Redonda que chegou até as semifinais do Campeonato Carioca. Esteve bem até determinado momento, chegou a vencer o Fluminense no jogo de Volta Redonda por 2-1, mas na volta um massacrante 7-0 do time bicampeão, né? O Fluminense que conquistou domingo passado o título em cima do Flamengo, obviamente, e também, coincidentemente, depois de derrota para o Flamengo no jogo de ida por 2-0, no segundo fez 4-1. Essa equipe do Volta Redonda acabou classificando nos pênaltis, tirando o Atlético Goianiense. 1-1 no tempo regulamentar e aí nos pênaltis o Volta Redonda passou adiante. Antes havia empatado com o Boa Vista 3-3 e uma goleada em cima do Madureira por 6-0. Volta Redonda, uma equipe que faz gols nessa competição. Aliás, nas 2 competições que vem participando, né? Tem o Lelé como um dos seus destaques. Inclusive nesse jogo aqui contra o Madureira, estava observando, ele fez 3 e ainda desperdiçou uma penalidade. Então, possibilidade boa de gols, Volta Redonda e Bahia. Não sei se você vai trabalhar favorito, né? E aí o mercado aponta o Bahia, eu já não apontaria o mesmo. Na minha visão, é um jogo que qualquer coisa pode acontecer. O que não for goleada é profundamente natural. Vitória do Volta Redonda, pelo momento do voltaço, o empate ou o Bahia. Aqui questão mais para você trabalhar gols, quem sabe 1,5 gols, pode ser ambas marcam também. 7 da noite nós temos Botafogo e Santos. 2 das equipes mais enigmáticas até agora, dentre os chamados gigantes do Brasil. É o Botafogo de Ribeirão Preto, hein, gente? É jogo de ida, Botafogo de Ribeirão Preto, que vem de derrota para o RB Bragantino por 2-0. Vitória em cima do São Raimundo de Roraima por 3-1, quando conseguiu a classificação, né, para a terceira fase. Antes, uma derrota para o São Paulo por 3-1, jogando em casa pelo Campeonato Paulista. 0-0 com o Parnaíba do Piauí. Jogo
válido pela Copa do Brasil. E uma derrota para o Água Santa por 1-0. E por que eu falei que esse jogo é meio que enigmático? Porque do outro lado você tem um Santos que até cria, um Santos que até chega no ataque, mas o Santos que tem uma tremenda dificuldade de fazer gols. Tem sim. Venceu o Blooming na Libertadores da América, o gol acabou, aliás, na Sul-Americana, desculpem, no dia 4, né, semana passada, com uma tremenda dificuldade. A equipe do Blooming jogou uma boa parte do segundo tempo, foi expulso logo ali aos 13 minutos do segundo tempo, o Raezana, e o Santos teve todo esse tempo para fazer o seu gol da vitória. O gol só saiu nos acréscimos, aos 98 minutos, com o Eduardo Gabriel. Então, na minha opinião, não é um Santos confiável. Antes até que venceu o Iguatu do Ceará, na Vila Belmiro, por 3-0, jogo com portões fechados, né, sem torcida. Pelo Campeonato Paulista, derrota para o Ituano por 3-0, empate com o Corinthians por 2-2 e a vitória em cima do Ceilândia por 1-0. Nos últimos confrontos, o ano passado, vitória do Botafogo de Ribeirão Preto, dentro da Vila, por 1-0, empate por 0-0 em 2021. Em 2020, deu Santos 2-0. Em 2019, goleada do Botafogo 4-0. E em 2018, vitória do Santos por 1-0. Mercado pagando 3,40 no Botafogo, 2,90 no empate e 2,45 no Santos. Você pode até, é óbvio que a camisa leva você a escolher um favorito, leva. O peso da camisa leva. Mas coloca ali um empatezinho, uma dupla chance. Ou então um empate não tem aposta. Mas jogo você pode trabalhar gols tranquilamente e pode trabalhar escanteios. De repente o time da casa vai para cima, se não consegue fazer gols, mas os escanteios são sempre possibilidade dentro da bet. 8 da noite, vamos destacar Internacional e CSA. Olha, quando você observa, Internacional vice-campeão gaúcho, né? Teve problema, acabou perdendo o título em casa. O Internacional, aliás, o Internacional foi eliminado na semifinal. Campeão gaúcho é o Grêmio, né? O Inter não disputou a final do gaúcho. Você tá tem tanta ideia do Grenal chegando às finais, mas o Inter não chegou na final naquele jogo da confusão lá no Beira-Rio. Quando o Inter acabou perdendo, né, nos pênaltis para a equipe do Caxias. Gente, e do outro lado, o CSA. Olha só, o CSA rebaixado, né, da Série B. O CSA perdeu para o Sport por 3-1 na última partida da Copa do Nordeste. Não chegou às finais do Campeonato Alagoano, nem disputou as semifinais. Antes, pela Copa do Brasil, venceu o Brusque por 1-0, sofrido. Havia perdido para o Atlético de Alagoinhas, aí pela Copa do Nordeste, 1-0. Empatou o clássico com o CRB por 0-0 pela Copa do Nordeste. E vitória para a Tuna Luz por 1-0, jogo válido pela Copa do Brasil, quando conseguiu a classificação. Em 2019, uma surpresa, o CSA venceu o Internacional, só que o jogo foi no Repelé. Também em 2019, no jogo de ida, o Inter havia vencido por 2-0. Momentos bem diferentes, como você pode notar pelas odds do mercado, a odd do Internacional muito baixinha, está 1,15, 7 em média, né? Em média, são várias casas de aposta. 7 pro empate e 29 pro CSA. Jogo para você trabalhar gols e especialmente durante a partida. Agora, se você quer esperar um pouco e ver se essa zebra acontece, que tem acontecido de zebra nos últimos jogos, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo também. Enfim, pode ser uma possibilidade. Jogo para observar, Internacional e CSA, 8 da noite. Agora vamos dar uma passada aqui, deixa eu dar uma observada em um jogo do Campeonato Paraguai, Primeira Divisão 2030. E esse jogo chama atenção por ter um favorito de um lado, o Nacional de Assunção. Do outro lado, o Guairenha, equipe que vem crescendo nos últimos tempos, aparecido, né, nas competições sul-americanas. O Nacional ocupa um modesto 8º lugar com 12 pontos em 11 jogos. O Guairenha é 10º lugar com 8 pontos em 11 jogos. Está abaixo, mas é que o Nacional vem de uma derrota que foi vexatória em casa pelo Campeonato Nacional para o Esportivo Trinidense por 1-0. Esse jogo aconteceu no dia 8 passado. Antes, um empate por 0-0 com o Taquari, fora de casa. Sofreu uma goleada para o Cerro Porteño por 4-1. Antes, derrota para o Esportivo Luqueño por 1-0. E a última vitória foi no 12 de março. Então, amanhã, dia 12 de abril, completa um mês
da última vitória do Nacional, que foi fora de casa contra o Resistência. Então, um jogo que o Nacional é o grande da história, ele pode até vencer, mas você pode pegar uma odd lucrativa durante a partida. Caso aconteçam as dificuldades que o Nacional vem obtendo nos últimos 4 jogos, se acontecer, você pode pegar uma odd legal, pode ser até com vitória do Nacional, mas durante o jogo. Já o Guairenha vem de empate fora de casa com o Esportivo Luquenho 0-0. Antes, uma derrota para o Resistência por 3-1. Jogou com o Guarani fora de casa e empatou por 1-1, também pelo Nacional. Derrota para o Ameliano por 1-0 e derrota para o Libertad por 2-0. Os últimos confrontos, em janeiro, houve um confronto. O Guairenha, com o seu mando de campo, perdeu para o Nacional por 3-1. Em 2022, 4 jogos. Vitória do Nacional em casa 3-0, vitória do Nacional fora de casa 3-1. Empate fora de casa, o Nacional empatou com o Guairenha 1-1. E um novo empate, não, a vitória do Nacional também em 2022, 3-1. Você percebe que um placar é uma modalidade das apostas é recorrente aqui de 5 jogos em 4 ambos marcaram. Repito, de 5 jogos em 4 ambos marcaram. Só teve um jogo aqui que foi do ano passado que o Nacional venceu por 3-0. Então, uma boa perspectiva. Mesmo com o momento em declínio do Nacional, as casas do mercado apostam no 1,90 para o Nacional, em média, 3,25 no empate e 3,75 para o Guairenha. Esse jogo tem início às 20h30 pela 12ª rodada do Campeonato Paraguaio. Vamos retornar aqui à Copa do Brasil, 21h30, Fortaleza e Águia de Marabá. Fortaleza vem do título de campeão cearense, pentacampeão cearense, após perder a classificação para as finais para o mesmo Ceará, mas acabou derrotando o Ceará nas finais da competição. O último jogo, 2-2, né? Antes havia vencido por 2-1. Na Sul-Americana, goleada do Fortaleza no Castelão em cima do Palestino por 4-0, estreou bem depois da desclassificação na Libertadores. A vitória em cima do Ceará por 2-1. Antes, pela Copa do Nordeste, uma derrota para o Fortaleza por 3-2. E na fase de grupos, nas quartas de final, na semifinal perdeu para o Ceará, nas quartas de final eliminou o Ferroviário, goleando por 4-0. O Águia de Marabá disputa o Campeonato Paraense, está classificado para outra fase, né? São quartas de final do Campeonato Paraense. O Águia de Marabá venceu o Castanhal fora de casa 2-1. Teve 2 empates, um em casa por 0-0 com o Independente, um fora de casa é o Independente de Tucuruí. Um empate fora de casa com o Bragantino em Bragança do Pará por 1-1. Uma vitória em cima do Goiás pela Copa do Brasil 1-0. E antes vitória em cima do Caeté por 2-0. Mas óbvio que tem uma discrepância técnica entre Fortaleza e Águia de Marabá. Se o Fortaleza entra focado no jogo, e óbvio, né? Vale muito, vale 3.300.000 reais a passagem para a próxima fase da Copa do Brasil. Fortaleza deve vencer esse jogo. Boa oportunidade de você deixar o jogo correr um pouquinho, pegar uma odd melhor. Se sai o gol, Marcelo, o que é que eu faço? A odd baixa mais ainda. Aí você vai trabalhar gols durante a partida. Em 2015, faz tempo que não se confrontam, né? São 8 anos. 7 anos e meio para 8 anos. O jogo foi em setembro de 2015, Fortaleza 4-1 no Castelão. Antes, fora de casa, um empate por 2-2. Quando eu falo fora de casa, o Fortaleza, né? Jogo em Marabá. Também em Marabá, em 2014, vitória do Fortaleza, 2-0. Em 2014, Fortaleza, 1-0. E em 2013, Águia de Marabá e Fortaleza empataram por 1-1. Você deve ter percebido uma coisa. Em 2 anos, 5 jogos realizados entre Fortaleza e Águia de Marabá. De lá para cá, nenhum. O que aconteceu? Fortaleza passou 7 anos na 3ª divisão. E aí cruzou muito com essas equipes do Norte, Nordeste, equipes também intermediárias do Sul, Sudeste do país. E somente após 7 anos conquistou o seu acesso. O Águia de Marabá ficou, né, nas divisões inferiores. E o Fortaleza hoje disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. Entrou na Libertadores, acabou não conseguindo a vaga para a fase de grupos, mas caiu na Sul-Americana. Tanto que o mercado aqui está pagando 1,10, em média 1,10 para o Fortaleza, 11 para o empate e 23, inclusive tem casa até pagando 27 para o Águia de Marabá.
O jogo tem início às 21h30. E para a gente fechar, São Paulo e Ituano. É jogo da Copa do Brasil. Torcedor do Tricolor Paulista engasgado, né, com o Ituano. Porque o jogo ficou empatado por 0-0 entre ambos, né? Mas vamos lá. Os últimos confrontos do São Paulo. Acabou empatando, não, vencendo o Tigre na estreia da Sul-Americana, 2-0, fora de casa, o que foi um ótimo resultado para a equipe de Rogério Ceni. Antes, derrota para o Água Santa. São Paulo foi derrotado, eu acabei confundindo aqui o Ituano, que foi com o Corinthians. É que foi uma chuva de grandes caindo no Paulista, né? Desculpem, o Ituano é que tirou o Corinthians. O São Paulo caiu para o Água Santa, nos pênaltis, num domingo, né? Água Santa vencendo por 1-0, 0-0 no tempo regulamentar. Antes, vitória do São Paulo em Ribeirão Preto, 3-1 em cima do Botafogo. Uma derrota em casa para o São Bernardo por 1-0 e uma vitória em cima do São Bento em Sorocaba por 3-0. O Ituano vem de derrota para o Palmeiras por 1-0, como quando foi eliminado na semifinal. Vitória em cima do Ceará nos pênaltis, tempo regulamentar, 1-1. E aí nos pênaltis o Ituano passou adiante. Tanto que acabou cruzando com o São Paulo no sorteio. Venceu o Corinthians, e aí sim, o Ituano, né, que eliminou o Corinthians nos pênaltis após um 1-1 no tempo regulamentar, na Arena Itaquera. 3-0 no Santos em março deste ano, pelo Campeonato Paulista. E antes, pela Copa do Brasil, empatou com o Princesa dos Solimões por 1-1. Havia vencido o primeiro jogo a equipe do Ituano. E passou adiante na competição. Nos confrontos diretos, houve empate esse ano, 0-0, São Paulo e Ituano. Um 0-0 também, na fase ainda de grupos. Em 2021, São Paulo e Ituano 0-0, 2022. Esse ano, 2023, 0-0, no ano anterior, 0-0. Então, a última vitória de São Paulo foi em 2021, vai fazer 2 anos agora, foi dia 25 de abril. Estamos no dia 11, né, quando gravamos esse vídeo. São Paulo 3-0. Em 2019, vitória de São Paulo em Itu por 1-0. 2019 também, vitória de São Paulo por 2-1. As casas, em média, estão pagando 1,30 para o São Paulo, 4,75 para o empate e 13 para a vitória do Ituano. Favoritismo amplo do São Paulo, mas que pode ficar equilibrado durante a partida, depende muito de como o Ituano vem para o jogo. Basta ver, né? Em 2 anos, mesmo com elencos diferentes, o Ituano não perdeu para o São Paulo os 2 jogos no Morumbi. Os 2 jogos no Morumbi. Então, gente, são nossos retrospectos e probabilidades, possibilidades para os jogos desta terça-feira, dia 11 de abril de 2023. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Faça comentários. Como é que você está? Está bem? Está mal? Nossos prognósticos têm ajudado de alguma forma? Tem críticas? Sugestões? Coloque aqui, não deixe de deixar o seu like, porque nos ajuda muito no nosso canal. Grande abraço e até amanhã, todos os dias, retrospectos e possibilidades aqui no nosso canal. Grande abraço.